Olá a todos, vamos iniciar mais uma aula e a aula de hoje é o que estudei. Tranquilo? Vamos lá. Então segue aí. Tem esse primeiro exercício que fala o seguinte: a medida do espaço que um corpo ocupa é chamada volume. Escreva no seu livro a resposta correta: volume. A unidade padrão de volume é o metro cúbico, certo? Então, voltando, a medida é o volume e a unidade padrão, metro cúbico. O centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo com 1 centímetro de aresta. Aí ele quer saber, aqui do lado, essa pilha, né? O volume da pilha de cubos ao lado é... Aí você calcula, você observa aqui na imagem, tem 9 pilhas, né? 9 vezes 1, 9. Então vai ser o volume dessa figura é 9 centímetros cúbicos, pois cada cubo desse é 1 centímetro cúbico e 9 vezes 1, 9. Dando continuidade. Um recipiente cujo o volume interno é 1 decímetro cúbico tem capacidade para exatamente 1 litro de líquido. Outras equivalências entre unidades de medida de volume e de capacidade são... Aqui tem a relação, né? 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Voltando aqui, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. E 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Não deixe de memorizar essa. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Para determinar o volume de um paralelepípedo, multiplicamos as medidas do comprimento, da largura e da altura. São as 3 dimensões que nós vimos no capítulo anterior, né? Para calcular o volume de um paralelepípedo, multiplicamos as 3 dimensões. Quais são elas? O comprimento, a largura e a altura. De maneira parecida, obtemos o volume do cubo. Então, calcular o volume do paralelepípedo e do cubo é multiplicar as 3 dimensões. Aqui do lado eu tenho o quê? Vou pegar aqui uma canetinha. Aqui eu tenho o volume, né, do paralelepípedo, aqui, ó, que é a multiplicação do comprimento, da largura vezes a altura. E do outro lado eu tenho o cubo. Mesmo raciocínio. Comprimento vezes largura vezes altura. Só que as 3 dimensões no cubo têm o mesmo valor. Certo? Dando continuidade. Paralelepípedos com dimensões diferentes podem apresentar o mesmo volume. Você observa que você tem 2 paralelepípedos com dimensões diferentes. O primeiro, eu tenho 8 centímetros de altura, 4 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Segundo lá, eu tenho 4 centímetros de altura, 4 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Então vamos calcular o volume. Explicando aí as 3 dimensões, eu tenho 8 vezes 4, 32, e 32 vezes 2, 64. Primeiro volume. O segundo volume é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64 centímetros cúbicos. Medidas diferentes nesses dois casos, mas o volume é o mesmo.
Aqui na outra imagem, na mesma página, ele tem essa figura. Aí segue esses dois passos, né? Segue o outro passo. Aí ela se desmonta. Então calcula o volume de uma, depois calcula o volume da outra. O primeiro volume eu vou ter o quê? 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120. Professor, essa multiplicação precisa de um critério? Não, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso pegar 5 vezes 4 vezes 6, ou 4 vezes 5 vezes 6, ou 6 vezes 5 vezes 4, que é o que está aí na tela, que é igual a 120. O outro volume da figura B é 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 3, 48. Então, o volume da A é 120 e o volume da B é 48. 120 centímetros cúbicos e o da B, 48 centímetros cúbicos. Então, a figura total é a soma dos dois volumes. O volume da A mais o volume da B. Então, vamos ter 168 centímetros cúbicos. Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Essa daqui é tranquilo, né? De acordo com a quantidade de faces, escreva o nome de cada poliedro a seguir. Se ele tem 6 faces, certo? A letra A é um cubo. Ele é o quê? Um hexaedro. Letra B, ele tem 8 faces. Então, ele é um octaedro. Letra C, ele tem quantas faces? Certo? 4 faces. Então, é um tetaedro. Letra D, dodecaedro, tem 12 faces. Letra E, hexaedro, 6 faces. E letra F, icorsaedro, 20 faces. Tranquilo? Aqui é só a classificação quanto à quantidade de faces, certo? Tranquilo? Dando continuidade aqui na questão seguinte, certo? Então, nessa questão, ele quer que você classifique essas figuras em poliedro ou não poliedro. Letra A, temos um poliedro. Letra B, poliedro também. Letra C, olha que ela tem uma parte arredondada, então jamais vai ser um poliedro. É não poliedro a letra C. Letra D, não é um poliedro. Letra E, poliedro. Letra F, não poliedro. Letra G, não poliedro. E letra H, poliedro. Tranquilo? Então, espero que todos tenham compreendido esse exercício que fica na parte o que estudei. E continue fazendo os exercícios até o próximo encontro. E um grande abraço a todos.